Põe na sua Bíblia, 1 Pedro 3, do verso 13 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Eu quero meditar com você nessa noite à luz do seguinte tema: testemunhando de Cristo no meio do sofrimento. Quando Tiago escreveu a sua carta, no capítulo 1, verso 2, ele disse: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A palavra de Tiago é que nós devemos enfrentar as provações, tendo como motivação a alegria. Mas quando enfrentamos provações, muitas vezes, ao invés de nós termos alegria, nós ficamos desencorajados. O sofrimento é algo que nos causa dor. Portanto, como viver alegre em meio ao sofrimento? Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, disse: regozijai-vos sempre. Como ter essa motivação? Como ter alegria diante das provações? Pedro aqui nesta carta nos ensina como viver a vida cristã em meio ao sofrimento. Ele nos fala sobre quais as atitudes que o cristão deve buscar no meio do sofrimento. O que aprendemos aqui com Pedro sobre o sofrimento nos ajudará a enfrentar as situações adversas que todos nós experimentamos ao longo da vida. Veja comigo algumas lições que Pedro então nos ensina sobre como testemunhar de Cristo no meio do sofrimento. Em primeiro lugar, o sofrimento na vida do cristão, embora ele seja algo absolutamente previsível, o sofrimento ele não é constante. Pedro diz assim no verso 13: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pedro havia falado nos versos anteriores, citando o Salmo 34, ele disse no verso de número 10 e no verso de número 11, que o cristão é alguém que ama a vida, é alguém que deseja a felicidade. E Pedro diz que para isso é necessário eu e você abandonarmos o mal e praticar o que é bom. O ponto de Pedro aqui é que o cristão que vive para o Senhor, na grande maioria das vezes, ele tem uma vida boa.
O discípulo de Cristo, grande parte da sua vida é marcada pela alegria, pela felicidade. Não há melhor qualidade de vida do que ser um discípulo de Jesus. Esta é a regra geral. É o que acontece com todo aquele que serve ao Senhor Jesus. Grande parte da vida nós temos uma vida de bênção. Mas aqueles que não são crentes e que vivem ao nosso redor, muitas vezes não vão gostar do jeito que eu e você vivemos. Paulo disse, escrevendo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja que Paulo não diz que alguns cristãos que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele diz que todos os cristãos que querem viver uma vida realmente piedosa sofrerão perseguições. E Pedro fala aqui sobre nós sermos zelosos do que é bom. A palavra zeloso tem a raiz num grupo político que eram conhecidos pela sua absoluta devoção à pátria, a nação de Israel. Este grupo surgiu no período que a gente chama um período interbíblico entre os dois testamentos. Este grupo era conhecido como os discípulos de Macabeus. Eles foram aqueles que resistiram à dominação estrangeira, num período muito difícil. O massacre que houve quando caiu a fortaleza de Massada. E aqueles que se tornaram discípulos dos Macabeus eram conhecidos como zelotes. Pedro, o apóstolo, antes de conhecer a Jesus, pertencia a esse partido político. Ele era um zelote. Ele era alguém que tinha uma fidelidade absoluta a Israel. Mas o mesmo Pedro aqui fala agora para os cristãos que nós devemos ser fanáticos, não por uma ideologia política, mas ele diz que eu e você devemos ser zelosos, radical naquilo que é bom. O que Pedro está dizendo é que eu e você devemos viver o evangelho na sua raiz, experimentar o evangelho com todas as suas implicações que ele traz para a nossa vida. O crente deve ser um fanático por Jesus, um fanático por fazer o bem. Ele deve amar a Jesus sobre todas as coisas. Ele deve amar a Jesus mais do que a sua própria vida. Deve amar a Jesus mais do que a sua mãe, o seu pai ou o seu próprio filho. Pedro diz: quem é que vos há de maltratar? Tem muita gente que vai ter simpatia pelo cristão. Você vai ver, por exemplo, a igreja de Atos, lá no capítulo 2, verso 47, diz que aquela igreja contava com a simpatia de todo o povo. Martinho Lutero disse que nós devemos seguir sempre em frente na fé e no amor. Se a cruz vier contra nós, nós devemos levá-la. Mas se ela não vier, não a procure. O apóstolo Paulo disse que naquilo que depender de cada um de nós, devemos ter paz com todos os homens. Então a vida de um cristão
Não é uma vida em que ele busca confusão com as pessoas que estão à sua volta. Ele busca fazer sempre o bem. Ele busca sempre aquilo que agrada a Deus. Mas Pedro diz aqui que nem sempre nós podemos evitar o sofrimento. Em algum momento da nossa vida, eu e você vamos experimentar algum tipo de sofrimento por ser um discípulo de Jesus. Teólogo conhecido chamado R.C. Sproul escreveu no seu livro chamado A Santidade de Deus que muitas pessoas se sentem incomodadas por causa do estilo de vida que os cristãos vivem. Muitas pessoas se sentem constrangidas e culpadas por verem o testemunho cristão, a maneira como nós nos comportamos, os nossos posicionamentos. Portanto, ser um cristão incomoda muita gente. Na época que Pedro escreveu essa carta, o cristianismo estava crescendo. Tertuliano, que é um dos pais da igreja, diz que cada cristão que morria na mão do Império Romano, o seu sangue se transformava como uma semente. Houve uma grande explosão naqueles dias. Muitas pessoas se converteram a Cristo Jesus, por mais que a igreja sofresse perseguição. Portanto, Pedro está aqui encorajando a igreja que sofre pelo seu testemunho de Cristo Jesus. Pedro fala sobre sofrer por Cristo. Veja no verso 14, ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Por que que o cristão, ele é zeloso em fazer o que é bom, em fazer o que agrada a Deus? Porque ele tem zelo por aquilo que é correto. Porque disse Pedro no verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esta é a consciência que o cristão tem. Ele sabe que o Senhor está olhando. Ele sabe que o Senhor está observando a sua vida, julgando a sua vida, que o Senhor está cuidando dele em todas as situações. O cristão tem o temor a Deus. Por isso ele busca fazer o que é bom. Por isso ele busca fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. Por isso ele procura viver uma vida que, em primeiro lugar, o seu alvo não é agradar as pessoas à sua volta, mas agradar o próprio Senhor Jesus. E quando nós buscamos viver um evangelho radicalmente, quando nós amamos a Jesus, nós precisamos ter consciência que nossa relação com Cristo vai oportunizar situações em que eu e você seremos criticados, caluniados e perseguidos por causa da nossa fé em Jesus. Por isso a palavra de Pedro é para os cristãos que estão sofrendo perseguição, debaixo do Império Romano. E a questão é como o cristão deve entender o seu sofrimento, como que ele deve compreender a hostilidade do mundo, como deve olhar para a perseguição. Pedro diz
Em primeiro lugar, que o sofrimento para o cristão é motivo de bem-aventurança. Olha o que ele diz aí no verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Pedro não está falando aqui que a perseguição vai produzir em você felicidade, não é isso. O que ele está dizendo é que você deve olhar para a sua perseguição. Quando alguém te persegue por ser um discípulo de Cristo, você deve olhar para isso como um privilégio. A palavra bem-aventurados sois é nesse sentido. É um privilégio eu e você sermos perseguidos por ser discípulo de Jesus. É uma honra. O Senhor Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 10 a verso 12, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Na carta aqui, Pedro mesmo vai dizer no capítulo 4, verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, por como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Verso 14: pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Verso 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Os cristãos na época de Pedro estavam sendo injustamente acusados diante do tribunal romano. Eles eram maltratados, torturados e mortos. Faziam contra eles falsas acusações, mentiam contra os cristãos, os chamavam de criminosos, de rebeldes, de canibais, de desleais, de antipatriotas. Portanto, a palavra de Pedro para os cristãos que sofrem por causa da justiça, sofrem por ser discípulo de Jesus, vocês têm um grande privilégio. É um privilégio, meus irmãos, nós sofrermos por Jesus. Privilégio. Eu lembro quando começou aquele movimento terrorista no Oriente Médio, quando o Estado Islâmico, lembra-se disso, captava os cristãos, cortava a cabeça dos cristãos. E uma cena me marcou muito, que foi uma mãe falando da decapitação do seu filho. E ela dizia que ela queria agradecer ao ISIS, ao Estado Islâmico, porque enquanto o filho dela estava sendo decapitado, tendo a cabeça cortada pelo Estado Islâmico, o filho dela louvava e adorava o nome de Jesus. E aquela mãe, naquela tribo, estavam comemorando, porque o filho dela morreu, glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome de Cristo. Ele morreu como um mártir, ele morreu como um herói da fé. Bem-aventurados sois. É um privilégio nós darmos a nossa vida por Jesus.
não é vergonha, não é humilhação, mas Pedro está dizendo aqui para os cristãos: vocês estão morrendo por Jesus, olhem o seu sofrimento como sendo a maior glória da vida de vocês. Vocês são bem-aventurados, vocês são privilegiados, vocês são heróis. Pedro diz mais. Pedro diz aqui como olhar para o sofrimento cristão. Ele diz logo em seguida: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está dizendo: não tenha razão para ter medo, porque ele já havia dito no verso 12: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Não tenha medo, porque Deus é o seu protetor, Deus é o seu provedor. E mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja jogado aos leões, mesmo que você seja colocado numa pira e queimado o seu corpo, mesmo que venha esse tipo de sofrimento, mesmo que venha um martírio, você vai estar com Cristo na eternidade. Não tenha medo disso. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do martírio. Não tenha medo do sofrimento. Pedro já disse nessa carta, meus irmãos, que nós somos o povo mais abençoado da terra, porque o Senhor nos escolheu. Nós somos a sua igreja. Ele diz isso no verso 1 do capítulo 1, que nós somos o povo eleito. Ele diz no verso de número 4 que nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Ele diz no capítulo 2, verso 2, que em Cristo Jesus nós crescemos espiritualmente. Pedro fala aqui para essa igreja que está sofrendo pelo testemunho do Evangelho, a não retroceder, a não se intimidar, a não ter medo de um estado opressor. Porque essa igreja é o povo de Deus, porque essa igreja tem Jesus como seu Salvador, porque essa igreja tem a certeza da herança nos céus. E as provações e as perseguições, elas são instrumento de Deus para nós crescermos espiritualmente. Lembre-se do Senhor Jesus quando ele foi provado. Após passar 40 dias no deserto, Satanás se apresentou a ele quando teve fome. E a terceira e última tentação que Jesus sofreu, Satanás ofereceu o quê? Ofereceu um caminho mais fácil. O caminho que não fosse a cruz. O caminho que não fosse a obediência ao Pai. O caminho que não fosse a morte pelos nossos pecados. Satanás pegou Jesus, levou ele, mostrou todos os reinos deste mundo, todas as glórias deste mundo, e disse para ele: tudo isso te darei se me adorares. E o Senhor Jesus, usando a Escritura, disse para Satanás que somente ao Senhor adorarás, somente ao teu Deus darás culto. Jesus preferiu o caminho da obediência ao Pai, de glorificar ao Pai. Ele sabia que o que esperava ele era a morte na cruz, era receber o castigo de Deus Pai no nosso lugar, era beber o cálice da ira de Deus. Ele foi para o caminho da cruz. Ele foi para o Calvário. E Pedro está repetindo essa ideia de que o cristão tem uma vida boa, tem uma vida abençoada, mas nós vivemos num mundo que nos odeia. O mundo é hostil.
a nós, porque nós não somos mais deste mundo, nós não pertencemos mais a este mundo. E o mundo vai nos perseguir, as pessoas vão te criticar. E Pedro está dizendo, quando você é perseguido por causa da sua fé em Jesus, você é um privilegiado, portanto não tenha medo. Não se acovarde. Não fique espantado, não fique alarmado. Mas Pedro diz que este contexto de perseguição é o contexto soberanamente preparado para testemunharmos de Jesus. Veja o que ele fala logo em seguida, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Sabemos que a palavra santificar vem da palavra santo, e essa palavra significa separar. Separar alguma coisa do uso comum para um uso exclusivo. Então a ideia de santificar também traz o conceito de consagração, de total devoção. Como que nós santificamos a Cristo? Nós santificamos a Cristo quando nós consagramos a nossa vida totalmente para honrá-lo, para exaltá-lo e para adorá-lo. Quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor. Isso aqui no contexto era algo muito importante. Porque um dos crimes que o Império Romano fazia contra os cristãos era o fato de que eles não chamavam o imperador de César, de Senhor. O Império Romano, para tornar um grande poderio estatal, controlar politicamente a vida das pessoas, colocou a figura do imperador como Deus. Havia o culto ao imperador. Provavelmente foi por causa disso que João foi banido para a colônia penal em Pátimos, e lá ele teve a revelação, o Apocalipse, porque ele não se curvou diante do culto ao imperador, ele não chamou o imperador de César, de Senhor. Santificar a Cristo no coração é reconhecer a nossa total submissão e fidelidade absoluta a Jesus, o único Senhor da sua vida, o único Senhor do seu coração é Cristo Jesus. Não relativize a sua fidelidade a Cristo em nenhum momento, em nenhuma circunstância, por nenhuma situação, nem por coação, nem por ameaça. Seja fiel a Jesus, e fiel mesmo que isso lhe custe a própria morte. A vida é o que disse o Senhor Jesus para a sua igreja, Filadélfia: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Não é ser fiel a Cristo até que eu morra, é ser fiel a Cristo mesmo que eu precise morrer. Ser fiel a Cristo mesmo que alguém coloque uma espada na minha cabeça e diga: ou você morre, ou você nega Cristo. Foi isso que nós vimos recentemente, não muito tempo longe, cristãos sendo decapitados pelo ISIS, pelo Estado Islâmico, por causa da sua fidelidade a Jesus.
Pedro está dizendo, você pode perder tudo, você pode perder os seus bens. Seus bens podem ser espoliados, tomados pelo Estado. Mas jamais perca a sua lealdade a Jesus. Lembre-se que esse mesmo Pedro foi desleal a Jesus. Esse mesmo Pedro, temendo a sua própria vida, quando Jesus foi levado para ser julgado pelo tribunal romano, acusado injustamente pelos fariseus. Pedro foi perguntado 3 vezes. 3 vezes se ele era discípulo de Jesus. E ele negou. Ele negou. Mas esse mesmo Pedro, depois da ressurreição de Jesus, foi restaurado. E a pergunta de Jesus para restaurá-lo, para ele ser o pastor da sua igreja, foi: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? A lealdade a Jesus é o que ele requer de nós. Jesus quer isso de mim, de você. Jesus quer a nossa total lealdade a Ele. É isso que Deus requer dos seus servos, que Ele seja encontrado fiel. Não relativize, não negocie jamais a sua fé em Jesus. Se você é perseguido por ser crente, pelas suas posições, pelas suas convicções, se alguém te ameaçar, se você correr o risco de perder amigos, de perder emprego, de perder negócios pela sua fé em Jesus, perca, mas não perca a sua fidelidade ao seu Salvador. Não negocie a sua fidelidade a Cristo Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa consciência. Ele é que governa o nosso coração. Não somos mais nós mesmos. Interessante que quando Pedro faz essa citação, santificai a Cristo como Senhor, ele está citando um texto do Antigo Testamento, que está lá em Isaías capítulo 8, verso 12 e 13. E ali no contexto, o profeta está sendo perseguido. Perseguido porque denunciava os pecados do rei Acaz, por querer fazer aliança com a Síria para assegurar a proteção ao reino de Judá. E o profeta Isaías confronta o rei pela sua infidelidade, por não confiar no Senhor. É nesse contexto que após a morte do rei Uzias, sobe o rei Acaz e o profeta vai ao templo e lá ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o Evangelho de João no capítulo 12, verso 37 a 41 diz que Isaías viu, foi o Senhor Jesus antes da sua encarnação, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isto que eu e você precisamos saber, principalmente quando estamos sendo criticados, ameaçados, perseguidos pela nossa fé em Jesus. Nós devemos lembrar sempre que Cristo é o nosso Senhor. Então santifique a Cristo na sua vida. Exalte a Jesus, adore a Jesus, ame a Jesus. Jamais negocie por qualquer coisa a sua fidelidade a Ele como teu Senhor. Pedro nos ensina aqui, em terceiro lugar, o sofrimento nos concede oportunidade para testemunharmos de Cristo. Ele diz no verso 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós,
fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O que Pedro aqui está dizendo é que eu e você, diante de uma perseguição, diante de uma calúnia, de uma ameaça, nós devemos testemunhar de Cristo sabiamente. E nós devemos testemunhar de Cristo com a nossa língua e com as nossas atitudes. Com a nossa língua, Pedro fala que nós devemos estar preparados, sempre preparados, para responder. E essa palavra aqui, responder, é de onde vem a palavra apologética, que significa você deve estar preparado para defender a sua fé. Essa palavra era usada tanto no contexto do tribunal, quando você era acusado pelo Império Romano, e você tinha que ter razões para se defender como cristão, diante das acusações injustas que eram feitas contra você, como Pedro está dizendo aqui também, no sentido pessoal. Você deve saber responder para as pessoas que estão à sua volta, porque você crê. Você deve saber responder para as pessoas à sua volta, porque você crê que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Você deve saber explicar para as pessoas à sua volta a sua fé, é isso que Pedro está dizendo. E o grande problema nosso nos dias de hoje, é que os cristãos hoje em dia não sabem explicar a sua fé. Não sabem porque creem. Muitos apenas são papagaios. Repetem. E não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que eu e você devemos saber articular a nossa fé. Saber responder para as pessoas. Quando elas nos acusam. Quando elas nos criticam. O cristão tem que estar preparado, diz Pedro. Preparado, sempre preparado. Eu creio, meus irmãos, que hoje em dia, no tempo que a gente vive, um tempo tão plural, no meio desse contexto pós-moderno, onde a verdade já deixou de ser verdade objetiva, hoje a verdade está relativizada, mais do que nunca, o cristão precisa estudar a palavra de Deus. A nossa evangelização hoje em dia precisa ser uma evangelização que a gente saiba articular a nossa fé. Nós precisamos hoje em dia saber responder às pessoas. Não é repetir uma frase, não é repetir algo que o pastor falou. É saber argumentar. É isso que Pedro está dizendo. Você deve saber articular, responder, explicar, convencer as pessoas à sua volta sobre o que você crê. Veja que Pedro não fala apenas sobre a importância da apologética, ele fala também sobre o nosso testemunho. Porque você não testemunha de Cristo apenas com palavras. Você testemunha de Cristo com a sua vida. Por isso Pedro diz que a nossa resposta não deve ser irreverente, mas deve ser com mansidão e temor. Mansidão e temor. Mansidão significa gentileza. Pedro aqui não está dizendo que a resposta que nós devemos dar às pessoas deve ser agressiva. Nós devemos atacar as pessoas. Não, nós devemos responder aquilo que nós cremos, mas responder com sabedoria. Responder com gentileza. E responder com gentileza não significa deixar de falar a verdade.
Veja que ele fala que eu devo responder com gentileza e com temor. O temor aqui não é o temor das pessoas. O que as pessoas vão pensar, o que elas vão achar. O temor aqui é o temor a Deus. Porque logo em seguida ele fala, com mansidão e temor, com boa consciência. A consciência que Pedro está tratando é a nossa consciência diante de Deus. Ele fala de uma boa consciência, porque é uma consciência que não tem culpa. Por isso é importante você testemunhar de Cristo para as pessoas que estão à sua volta, não só com palavras, com argumentos, mas você precisa testemunhar de Cristo para as pessoas com a sua vida. Quantos escândalos estão surgindo hoje no meio evangélico, os últimos agora recentemente? Flor de Lis e um pastor preso pela Polícia Federal, pastor Everaldo. Por que o mundo critica a igreja? Por que o mundo critica os cristãos? Sabe por quê? É porque a gente fala contra muitos pecados. A gente fala contra a pedofilia. A gente fala contra o aborto. A gente fala contra o adultério, a prostituição. E aí, quando algumas pessoas que são do meio evangélico cometem esses pecados, o mundo olha e fala, está lá um bando de hipócrita. Hipócrita. É por isso. Por isso que Pedro fala aqui que nós temos que conjugar uma vida coerente. Pedro não está falando que sua vida tem que ser perfeita, não é isso. Porque o cristão não é perfeito. Mas o cristão precisa ter coerência. A boa consciência que o cristão tem é a consciência que foi transformada por Jesus, onde ele entendeu que os seus pecados foram perdoados por um processo de mudança, de arrependimento, e portanto a sua consciência está limpa. Limpa. Ele sabe que Cristo morreu por ele, Cristo deu sua vida pelos seus pecados, e aquele que está em Cristo não tem mais contra ele nenhuma condenação. Veja que Pedro diz aqui qual é o propósito do testemunho cristão. Ele diz aí que o testemunho cristão deve envergonhar aqueles que nos acusam injustamente. Ele diz isso. Naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Como eu disse, os cristãos estavam sendo criticados. E Pedro usa aqui a palavra difamação. Essa palavra significa caluniar. Você acusar alguém de fazer alguma coisa que esta pessoa não fez. Acusar essa pessoa de ser alguma coisa que ela não é. E os cristãos naquele tempo estavam sendo chamados de criminosos. O que Pedro está dizendo é, eu e você devemos viver o evangelho de tal maneira que as pessoas que falam mal de nós tenham vergonha disso. E não você ter vergonha de ser um cristão. Você deve viver de tal maneira o evangelho e testemunhar de Cristo para as pessoas à sua volta, que aquilo que eles falam contra você seja algo que não encontre nenhum respaldo em sua vida, para que eles sejam envergonhados. E por último, Pedro fala que o sofrimento do cristão
deve ser uma decisão, onde nós temos que ter discernimento espiritual. Veja o que ele fala no verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O que Pedro está dizendo é: se você tem que escolher entre uma coisa ou outra, se você tem que escolher entre sofrer o que é bom, sofrer por praticar o que é bom, ou sofrer por praticar o que é mal, o cristão tem que sempre escolher sofrer por praticar o que é bom. Então se o cara lá no meu emprego chegar para mim e falar: olha, eu quero que você entre num esquema aqui, eu quero que você minta, eu quero que você falsifique esse documento, qual deve ser a sua escolha? Sofrer pelo que é correto. Aí você não vai fazer. Você não vai entrar no esquema. Você não vai mentir. Você não vai falsificar. É isso que Pedro está dizendo. O cristão, diante dos dilemas da vida, ele tem que escolher sofrer por fazer o que é correto aos olhos de Deus. Porque quando você sofre por fazer o que é bom, por fazer o que é correto, você está sofrendo segundo a vontade de Deus. A mesma coisa que Pedro disse aqui no capítulo 4, verso de número 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Veja que ele fala: não sofra nenhum de vós como assassino. Você mata alguém e vai preso e sofre por isso. Como ladrão, você roubou, agora você tem que ser julgado por isso. Você é um malfeitor. Não sofra por fazer o que é mal. A escolha do cristão deve ser: eu vou fazer o que é correto. Eu vou fazer o que é bom. Eu vou fazer o que é justo. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Mas você vai sofrer. Você vai sofrer por isso. Então eu vou sofrer, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ele diz isso. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida como cristãos, nós vamos sofrer por sermos discípulos de Jesus. A vida de um cristão não vai ser como muitas igrejas por aí pregam, que você vai ter sucesso sempre, prosperidade sempre, saúde sempre, que vai dar tudo certo na tua vida, não. Muitos cristãos que estavam lendo esta carta pela primeira vez seriam condenados à morte, seriam jogados numa arena para serem comidos por feras, seriam pendurados num poste e queimados vivos. E eles precisavam saber que este sofrimento faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Quero terminar dizendo: em primeiro lugar, não tenha medo de testemunhar sua fé em Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos receio de falar para as pessoas aquilo que nós cremos. Não tenha medo. Não tenha medo. Peça ao Senhor nessa noite que te dê coragem. Foi isso que a igreja de Atos pediu. E o Senhor revestiu aquela igreja de intrepidez para amar a Jesus.
para pregar o Evangelho, para dar a sua própria vida por Cristo. Em segundo lugar, peça ao Senhor nessa noite que derrame graça sobre o seu coração, para que você testemunhe de Cristo com a sua boca e com a sua vida. Lembre quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Ser uma bênção, não ter uma bênção. Muitas vezes nós queremos o ter, e muita igreja tem pregado isso. Se você tiver Jesus, você vai ter um carro. Se você tiver Jesus, você vai ter casa. Se você tiver Jesus, você vai ter dinheiro. Se você tiver Jesus, você vai ter saúde. Não. O Senhor quer que eu e você sejamos, ser uma bênção. Jesus disse em Atos capítulo 8, que o Espírito Santo desceria sobre nós para nós sermos suas testemunhas. Peça isso para o Senhor. Uma vida transformada. Uma vida transformada. Uma vida coerente. Aquilo que você fala com sabedoria. Que você explica para os outros sobre o que você crê. Que você sabe responder à sua fé. Seja também algo visto na sua vida, no seu comportamento. Terceiro lugar, nós precisamos, meus irmãos, discipular as crianças e os adolescentes. Muitos jovens que crescem na igreja, entram na faculdade e abandonam a sua fé em Jesus. E por quê? Porque muitas vezes os pais não estão em casa treinando os seus filhos para viver num mundo hostil. Porque lá na universidade vão querer doutrinar o seu filho, fazer a cabeça dele com ideologias políticas. E se você, como pai e como mãe, não fizer isso, doutrinar o seu filho em casa, ensinar o seu filho, e tristemente eu tenho visto alguns pais cristãos que dizem assim: eu não vou fazer isso, eu vou deixar meu filho crescer, e ele vai escolher o que ele quer. O que a Escritura nos diz? Provérbios 22, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensine o teu filho no caminho, não o caminho, no caminho. Ensine o teu filho o Evangelho, doutrine o seu filho, porque ele vai entrar num mundo hostil, numa sala de aula hostil, numa faculdade hostil, e vão querer doutrinar o seu filho. Em quarto lugar, aproveitemos a liberdade que nós temos. Nós vemos um país, meus irmãos, livre. É verdade que essa pandemia tem revelado alguns absurdos. É verdade que a gente viu nessa pandemia alguns governos, alguns prefeitos, cometendo alguns excessos, alguns abusos contra a igreja, contra a fé cristã. Mas nós não temos um Estado que nos persegue. Nós não vivemos num país comunista que persegue os cristãos, como a China, como a Coreia do Norte. Nós não vivemos num Estado islâmico, como é alguns países do Oriente Médio, onde você não pode professar sua fé em Jesus, senão você é ameaçado, você é preso, você é mandado para um campo de trabalho forçado, torturado.
Nós vivemos um país livre. E muitas vezes não estamos aproveitando essa liberdade que temos para viver o Evangelho radicalmente. O que Pedro me ensina aqui nesses versos é que eu tenho que amar a Jesus. Amar a Jesus. Com a minha mente, com o meu coração. Amar a Jesus. Para você ter uma ideia, hoje nós temos no mundo 260 milhões de cristãos que estão sofrendo algum tipo de perseguição. 260 milhões. Semana que vem nós vamos fazer o nosso DIP, nosso Dia da Igreja Perseguida, e teremos aqui um representante da Missão Portas Abertas falando mais sobre isso. Aproveitemos a liberdade que temos. Se nós sofremos por testemunhar de Cristo, se lembre que o sofrimento tem um propósito de Deus. E um dos propósitos de Deus é revelar que tipo de fé, que tipo de compromisso, que tipo de lealdade, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Pedro fala isso no capítulo 4, verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Sabe o que perseguição revela? Sofrimento mostra a verdadeira igreja de Cristo. O sofrimento, a perseguição revela isso. Aquele que é um falso cristão e aquele que é um verdadeiro cristão. Eu não tenho dúvida que essa pandemia está fazendo isso. A pandemia está separando o joio do trigo. A pandemia está mostrando no nosso país quem são os falsos cristãos. Crentes nominais, crentes de banco, crentes que nunca se converteram a Jesus, apenas se associaram a uma igreja. Mas ao mesmo tempo, a pandemia está fortalecendo a fé dos verdadeiros crentes. Porque eles estão testemunhando de Cristo. Porque eles estão confiando em Jesus. Porque eles estão se reunindo em assembleia. Porque eles não estão negligenciando a comunhão, os meios de graça. Ao mesmo tempo, o sofrimento que expõe o falso cristão, o sofrimento também fortalece o verdadeiro cristão. Amadurece a nossa fé para nós sermos mais parecidos com Jesus. O sofrimento purifica a igreja. Purifica a igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Que nós sairemos dessa pandemia melhores. Que nós sairemos dessa pandemia mais fortalecidos, com mais longanimidade. No final, nós seremos um pouco mais parecidos com Jesus. Amém?